Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. E mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E vamos falar muito neste vídeo sobre a nossa viagem ao Uruguai. Nossos atletas hoje viajaram e vão com Deus. Começa aí a pré-temporada e estadia do Vasco no Uruguai, onde o Vasco fará 2 jogos. Vamos falar muito aqui também sobre a situação da entrevista ontem do Alexandre Matos, certo? Porque ainda está repercutindo. Vamos falar aqui da importância de apoiar o Alexandre Matos e também o nosso treinador, o Ramon Dias. Vamos falar sobre saída de jogadores e reforços chegando, porque existem negociações em curso neste momento. Eu peço a você encarecidamente que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o nosso vídeo. Pessoal, o seguinte, o Vasco hoje viajou pela manhã para o Uruguai. O Vasco divulgou a listagem dos atletas que farão 2 partidas, uma contra o São Lourenço no dia 18 e outra com o Desportivo Maldonado no dia 21. Segue, a título de conhecimento, a lista dos jogadores ao qual o Vasco da Gama relacionou no dia de hoje. Olha só, goleiros: Léo Jardim, Raus, Pablo e Alan, certo? Zagueiros: Medel, Maicon, João Vitor, Léo Pelé e Robert Rojas. Laterais: Paulo Henrique, Puma, Lucas Piton e Julião. Volantes: Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Jair e JP. Meias: Paê, Paulinho e Prachete. Atacante: Vegete, David, Rossi, Eric Marcos, Serginho e Rayan. Esse é o time do Vasco da Gama que vai viajar. Ah, Laureano, mas que esse time é fraco. É a base do time que terminou aí na 7ª colocação no retorno. Desde quando, se jogadores chegaram no Vasco da Gama e o Ramon Dias assumiu, essa é a base aí do time, que ganhou do Botafogo, goleou o Fluminense, campeão da Libertadores. Então, eu estou muito confiante. Ramon Dias vai na paz do Senhor. Nossos atletas aí, saúde e sabedoria aí nessa pré-temporada aí. Bom, é o seguinte, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a situação aí da entrevista do Alexandre Matos, só para a gente ajustar algumas coisas aqui. É impressionante como alguns torcedores do Vasco gostam de bravata e gostam de mentir. A atitude ontem do Alexandre Matos, certo, foi simplesmente ajustar as mentiras que o Joshua antes falou. Foi ajustar as mentiras que o Abel falou que o Vasco não ia mais sofrer. Foi ajustar aquilo que o São Paulo Brax falou, que foi a última vez que o Vasco sofreu lá na Batalha de Itu. O Alexandre Matos, apesar de ter dito 18 vezes que o trabalho é a médio, a longo prazo, não deixou de dizer que o Vasco terá um time competitivo e, com certeza, o Vasco terá um time competitivo para essa temporada de 2024.
O que eu tenho pedido para você, torcedor do Vasco, é o seguinte: a janela abre no dia 11 de janeiro, fecha no dia 7 de março. Laureano, não quero ter paciência, porque são 20 anos, 23 anos, 50 anos desse jeito. Eu digo para vocês, Alexandre Matos não tem culpa do Vasco ter ficado dessa draga, e nem o nosso treinador, o Ramon Dias. Portanto, vamos dar um voto de confiança. Sobre saída de jogadores aqui, deixa eu dizer uma coisa: Aureliano, negociável. O Cruzeiro quer o Aureliano, o Vasco não vai emprestar o Aureliano. Se o Aureliano fosse para sair por empréstimo, o Vasco já teria emprestado aí para clubes da Argentina. O Aureliano tem 4 propostas aí da Argentina. A proposta que mais teria agradado foi a proposta do Boca, porque o Boca chegou a colocar alguma coisa ali com relação a dinheiro na negociação, mas os jogadores que o Boca colocou aí para poder compor a situação não agradaram o Vasco da Gama, né? Então, por enquanto, o Aureliano fica aqui até aparecer alguém que simplesmente compre aí os direitos econômicos do Aureliano. O Vasco bateu o martelo, só vende por 23 milhões de reais, para não ter prejuízo. Bom, sobre a situação aí do Gabriel Peck, a princípio, o Gabriel Peck fica no Vasco da Gama. Há várias propostas, não é só a proposta do Los Angeles Galaxy. O nosso Alexandre Matos ontem veio a público para poder dizer que simplesmente está sendo debatida essa situação. Teve jornalista aí que já falou que o rapaz saiu. No primeiro momento, o Gabriel Peck está indo para disputar o pré-olímpico, e eu já dei a minha opinião. O 777 era para dar uma segurada, porque a gente tem uma Olimpíada, certo? Uma Olimpíada que vai começar em julho, que o Gabriel Peck vai se valorizar ainda mais. Agora, é o seguinte: independentemente da decisão que o Gabriel Peck tome, eu quero dizer para você, torcedor do Vasco da Gama, Gabriel Peck sempre honrou a camisa do Cruz Maltino, e a gente estima aí sorte e sucesso para o Gabriel Peck, seja na permanência no Vasco, seja para poder sair. Bem, meus amigos, com relação à situação aí de reforços, o fato do Alexandre Matos ter dito que planejamento é a médio e longo prazo não significa dizer que não vão chegar reforços, certo? Ou alguém aqui ontem achou que com a 777 lá no Vasco, o Alexandre Matos ia vir a público para poder falar que vai trazer o Benzema, que vai trazer o Messi, certo? Então, é o seguinte: há negociações em curso. O Vasco, bem ou mal, já gastou aí, vamos lá, 32 milhões de investimento no João Vitor, 900 mil reais no Robert Rojas. O Vasco gastou aí 2 milhões na contratação do nosso PH. O Vasco fez um investimento também de 2 milhões na permanência do Cocão e 1.300.000 reais aí na permanência do Praxedes. Pedidos aí do nosso treinador. Agora é o seguinte: hoje, o time é fraco. A base que conquistou a 7ª colocação. Mas que o Vasco acabou em 15º. O Ramon Dias não pegou essa grave. Os atletas que chegou não fizeram parte desse plantel, certo? A gente está contando aqui desde quando ele chegar. O seguinte: há uma reunião marcada no Uruguai para sacramentar a situação do Luciano Rodrigues, tá? Luciano Rodrigues, que tem já a proposta formalizada, e há muita expectativa dentro do Vasco da Gama para que a gente possa sacramentar essa negociação. O Vasco queria fazer uma proposta ali por 60%, 70% dos direitos econômicos dele, na casa ali de 7 milhões e meio, 8 milhões ali de dólares. Essa é a proposta
que o Vasco iria fazer ao atleta, certo? A mesma coisa é a situação do Aravena, que o Vasco tem negociações em curso com esse atleta. Assim como o Vasco negocia com camisa 10, tá? Nome guardado aí a 7 chaves. A gente tem dito muito aqui o nome do Emanuel Reynoso. Não é nenhum jogador assim extraordinário, assim, porra, para gastar muito, 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 aquela coisa de Europa. São jogadores que dão para trazer e que o Vasco negocia. Agora, é o seguinte: hoje o mundo é globalizado. Futebol é mercado. Se torcedor ficar jogando contra, jogador assiste e está negociando, empresário de jogador assiste, os caras vão falar assim, pô, o que eu vou fazer no lugar? E os caras estão criticando aí, falando que eu não presto isso, que eu vou brigar para ser rebaixado. Então, gente, há negociações em curso. Vamos dar um voto aí de confiança ao Alexandre Matos, que vai dar tudo certo aí. E hoje, a gente provavelmente deve ter novidades aí. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!